E aí, pessoal, vamos dar continuidade então agora falando do Império Romano. Nós já vimos a República, foi um pouco extenso, com muitos detalhes. Eu sugiro a você que, se não entendeu, volte aqui, faz pergunta, vai no Instagram que a gente continua estudando aí Roma, para você pegar principalmente os detalhes mais importantes, os pontos mais importantes, para aprofundar, nem dá tempo, né? Vamos a nossa jornada aí. Agora vamos para o Império. Vimos que Otávio Augusto se intitulou Deus, centralizou o poder e daqui para frente o imperador é visto como Deus, certo? Então nós vamos ver algumas características do Império, pontos importantes da história que acontecem no momento do Império, certo? Então vamos lá. Bom, Otávio Augusto aqui, que vai durar de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, né? Ele é um dos caras que fortalece a ideia da política de pão e circo. Não começa com ele, né? Uma ideia mais antiga, mas ele faz crescer e crescer muito, né? Veja, qual é o método aqui? Primeiro, a política de pão e circo, eu vou deixar até um vídeo para vocês aí que eu fiz há muito tempo atrás, sem barba e sem bochechas, que fala sobre o que é a política de pão e circo, mas qual é a estratégia do governo aqui? Qual é a estratégia do imperador aqui? Primeiro, fazer com que a pessoa se sinta participativa do Império Romano, né? É uma pessoa que faz parte. Você não é simplesmente um escravo, você não é simplesmente um plebeu, você não é simplesmente. Você está aqui, você faz parte de Roma. O escravo não, mas o plebeu, né? O cliente, todos esses caras, agora vem aqui, vocês fazem parte desse império. Vamos assistir um criminoso sendo decapitado e lá a gente vai dar trigo, a gente vai dar pão, vai fazer com que vocês saiam alimentados, vocês vão ter um senso de pertencimento. Uau, eu faço parte dessa coisa grande que eu sou do Império Romano, eu faço parte do Império Romano, e essa sensação fazia com que existisse um sentimento ufanista mesmo, né? A população defendia o imperador, o império, como esse imperador é bom, né? Essa proporção, esse senso de olha como ele é bom e como ele cuida e agrega, né? Ela estava caminhando junto com uma outra ideia que sutilmente estava sendo colocada na cabeça da população, que era o quê? Eles recebiam pão? Sim. Eles recebiam trigo? Sim. Eles se sentiam participantes das leis? Executa? Sim, executa. Olha só, a gente ouve a população. Ao mesmo tempo, aquela punição representava algo que era a mensagem era bem clara. Veja, você faz parte, você tem pão, você tem diversão, mas não desobedeça a lei romana. Não desobedeça o imperador, porque você é o próximo a estar lá dentro, né? Então gerava um respeito e um medo, ao mesmo tempo uma admiração. Era quase uma síndrome de Estocolmo velada aqui, né? E neste momento também, Otávio decreta a paz romana, Pax Romana, né? Essa paz romana, ela diminui ou cessa o ímpeto expansionista romano e faz com que o plebeu volte para casa, faz com que as guerras diminuam e o indivíduo que está lá, tristonho, não vai para casa nunca, tem casa, tem família, quero curtir um pouco da cidade de Roma, nunca vou para lá. Existe aqui uma malandragem também, existe algo que faz com que o imperador agrade o seu plebeu. Veja como eu sou legal, volte para cá, eu vou acabar com essa guerra, vem ver sua família, né? Vem ver também alguém sendo decapitado, olha que legal, mas você ande na linha, né? Então tem a política do pão e circo e a Pax Romana, né? Todas elas acontecendo aqui no período de Otávio Augusto. Vamos lá. Outro ponto muito importante do período imperial é o cristianismo, né? O cristianismo é uma história aqui dentro do império com muitos detalhes, assim como é o império e todas as outras fases de Roma. Mas nós vamos ver algumas partes mais importantes, né? A primeira perseguição começa ali com Nero, certo? Por quê, pessoal? Vejam, Otávio, ele se denominou Augustus, certo? Deus, o próprio Deus, um filho dos deuses, um sujeito ali que veio dos céus e tal. E um Deus requer o quê? Adoração. Agora vejam, para o cristianismo não existe outro tipo de adoração senão a Jesus, é o próprio Deus. E
Quando isso é colocado dentro de uma lei, o cristão passa a ser um fora da lei quando ele não adorava o imperador. E isso vai causar uma série de problemas para os cristãos. O famoso incêndio de Roma, em que acredita-se que Nero tenha ele mesmo colocado fogo em Roma, alguns até acreditam que aconteceu naturalmente, mas fato é que não foi quem levou a culpa, que foi os cristãos. Mas o que acontece ali? Dos 14 distritos de Roma, 10 pegaram fogo. Os outros que não pegaram fogo, a maioria deles viviam cristãos. Então suspeitou-se disso, e era a desculpa perfeita para colocar a culpa. Foi os cristãos. Então começa ali também uma animosidade do imperador contra os cristãos. Mas qual é o ponto importante? O cristianismo ele vem sendo um problema para a lei romana até o Edito de Milão, em que Constantino assegura a tolerância e liberdade de culto para com os cristãos. Até então, era cristão que ia fazer parte do pão e circo, mas só que dentro da arena com os leões, né? E assim, desobedeceu morte, né? Tacava-se fogo em cristão para iluminar a rua, como se ele fosse uma tocha, uma luz noturna, né? Era assim, era terrível. E Constantino, ele assegura então a tolerância e liberdade religiosa. E depois vem então o Edito de Tessalônica em 380 e diz que o cristianismo passa a ser então religião oficial do império. Em 455 depois de Cristo, veja só, aqui já tinha caído o Império Romano do Ocidente, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E o que acontece? Com a queda do Império Romano do Ocidente e do Oriente, essa divisão, existirá um líder cristão no Oriente e um líder cristão no Ocidente. O que faz o imperador? O imperador diz: o real representante líder do cristianismo é fulano de tal, Papa Leão I, em 455, né, considerado historicamente, não pela tradição católica, o primeiro Papa, certo? Pela tradição católica a história é outra. Esse foi um ponto importante, o cristianismo. Nós vamos agora para a crise do império. Teve início nos séculos 2 e 3 depois de Cristo, resultou na fragmentação de parte ocidental e no surgimento dos reinos germânicos, certo? Vamos lá. Quais são os problemas? Você tenta decorar, não decora. Guarda, tenha noção do que acontece, que uma coisa leva a outra, certo? Pax Romana. Paramos de conquistar territórios. O que eu conquistava com territórios? Escravos. Se eu não tenho mais escravos, vejam só, eu tenho uma crise de escravos porque eu não consigo mais escravos. Se eu não tenho escravos, a minha produção começa a ficar comprometida, né? Então, se eu não consigo escravos, olha ali primeiro, crise dos escravos. Eu tenho um problema econômico, vai gerar uma falência econômica, né? Uma falência econômica, sem dinheiro, você consegue manter um exército controlando a fronteira que era do Império Romano? Não. Então veja, crise dos escravos gera um problema econômico que faz com que você não consiga manter o seu exército, né? E se você não consegue manter o seu exército, além das fronteiras romanas, existem os povos bárbaros loucos para tomar o seu lugar, louco para voltar para onde estavam, né? Para entrar, penetrar e destruir o Império Romano. Inclusive tem um filme aqui, uma explicação de uma das batalhas muito importantes de uma série, fala da série Bárbaros, está aqui no card para você, dá uma olhadinha lá, você entender bastante como foi que eles começaram a perder, né? Como Roma começou a perder para os bárbaros. Então veja, crise de escravos, falência econômica, desorganização do exército e pressão dos bárbaros tentando entrar nas suas fronteiras. Essa é a crise que vai fazer com que o lado ocidente, quando a gente fala o fim do Império Romano, não é fim do Império Romano do Ocidente. É bom você guardar isso, né? Então lá, divide-se o império, está aqui em cima a imagem de como vai se dividir, Ocidente e Oriente, né? Teodósio, em 395, ele divide esses reinos
em Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, depois Constantinopla, que vai ser o Império Bizantino, né? E isso aqui vai cair só quando a Idade Média acabar, vai ficar por muito tempo ali em pé, né? Idade Média, que é tema da nossa próxima aula, das nossas jornadas para o Enem. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha curtido. Se entendeu, se não entendeu, faz pergunta aí, a gente vai voltar, vai fazer resumos para você aqui no Instagram. Abraço, até a próxima e tchau.